Segundo Timóteo, capítulo 1 e o versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O título da mensagem desta noite é Coragem para viver nos últimos dias. Coragem para viver nos últimos dias. Eu introduzo esta mensagem nesta noite falando sobre o período que a igreja está vivendo. A igreja de Jesus Cristo está vivendo na terra uma enorme colheita de almas. Nós estamos vivendo o maior período evangelístico de colheita de almas da história da igreja. Isso quem está dizendo não sou eu, são os meios de estatística que as igrejas estão controlando e numerando. Igrejas que estão crescendo e batendo números recordes de membresias, né? Igrejas como a igreja do pastor Carlito Paz, lá em São Paulo, uma igreja que em 10 anos cresceu mais de 17 mil membros, uma única congregação local. Igrejas que estão batendo recordes no mundo todo e crescendo. Isso é um fenômeno produzido pelo Espírito Santo de Deus. Esta grande colheita de almas, o Espírito Santo está lançando a foice sobre a terra e ganhando e trazendo e salvando centenas de milhares e milhões de cristãos. Porque quando o Senhor fez a promessa a Abraão e disse a Abraão: farei de ti uma grande nação, e se é que tu podes contar a tua descendência, tente, Abraão, ela será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então a promessa de Deus é que a colheita de almas, a salvação seria muito grande sobre a terra. Esse é um dos maiores sinais da evidência que nós estamos próximos da vinda de Jesus. Entre muitos sinais que nós teríamos que observar acerca da vinda de Jesus, o sinal de um grande avivamento, de salvação de almas, seria uma marca que a igreja precisaria estar atenta e observando. Por isso nos indica que nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Os rabiscos, você está comigo? Os rabiscos estão sendo recolhidos pelo Espírito Santo. Em meio a tudo que nós estamos vivendo nesses dias sobre a terra, nós estamos vivendo dias em que o planeta Terra está sendo sacudido. Nações estão sendo movidas de grande temor, impacto de guerras, crises econômicas, instabilidades governamentais. Em todos os lugares, quando nós ligamos a televisão, nós estamos vendo falar de muita guerra, ameaça de uma terceira guerra mundial, muita fome, muitas situações adversas, e a terra, as nações estão sendo sacudidas. Quem é que não tem medo do futuro do Brasil, diante de tudo que nós estamos vivenciando, vivendo, estabilidade econômica, estabilidade no governo, países como Estados Unidos, como Coreia do Norte, como China e tantos países que estão dando brados e rumores de uma potencial guerra nuclear que nós estamos vivendo. Agora preste atenção, que tudo isso que está acontecendo, a Bíblia diz que seriam princípios de dores, temores que assolariam a nação, o mundo em geral. E eu estou convencido que parte dos ataques que está acontecendo no mundo todo tem sido tentativa do diabo para deixar a igreja preocupada, para roubar a atenção do povo de Deus. Satanás, a palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz que ele brada como um leão, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Tudo que nós ligamos, assistimos, vemos, vivenciamos, causa no povo medo, espanto. Nós estamos vivendo na atualidade o maior surto de uma palavra chamada depressão.
depressão econômica e depressão na vida das pessoas. Pessoas que já perderam a razão de viver, de existir e de estar. Pessoas cabisbaixo, desanimadas, se sentindo desamparadas, deixadas de lado. Tudo isso são opressões. Tudo isso são pressões que o mundo está nos impondo. Tudo isso são pressões que as famílias estão vivendo. Quantas famílias desestruturadas, quantas famílias sendo atacadas pelo diabo, quantas situações atacando. E quando nós olhamos para o cenário global, nós vemos que isso acontece tanto no mundo, como também está se repetindo dentro da igreja. Pessoas desestabilizadas emocionalmente, financeiramente, no casamento, na saúde, nos relacionamentos, e o diabo tem tentado provocar essa desestabilização na sociedade, no mundo. E preste atenção que tudo isso que tem acontecido é para que a igreja comece a recuar. Quer que eu te diga uma coisa? Todas as vezes que a igreja está sendo atacada, todas as vezes que uma pessoa está sendo afrontada, todas as vezes que a igreja está sendo atacada, qual é a tendência da igreja? É avançar ou é regredir? Mas não é o que acontece, não é verdade? Quando a luta chega na sua casa, no seu lar, na sua família, quando a afronta chega lá dentro e você sente-se oprimido, o que você faz? Você avança ou você estagna? Geralmente a gente estagna. Como é que eu vou pregar o evangelho sendo que a minha casa não está bem? Como é que eu vou evangelizar alguém se o meu casamento não está bem? Como é que eu vou para lá sendo que eu estou devendo uma vela para cada santo? Como é que eu vou fazer isso se as coisas estão difíceis para mim? E nós nos sentimos acuados, coagidos, pressionados. Nós nos sentimos sem força de orar, de jejuar. São poucos os cristãos que, quando estão vivendo a pressão de uma possível depressão, ele vem de manhã na igreja e diz: eu vou orar, eu vou clamar, eu vou botar a boca no pó, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Geralmente nós assumimos a identidade do profeta Elias. Senhor, eu vou para uma caverna. Pai, as coisas estão difíceis. Pai, eu acho que se o Senhor quiser me recolher, a melhor coisa que o Senhor faz. Não é assim que nós nos sentimos? É assim. Nós nos sentimos coagidos, nós nos sentimos pressionados, e tudo isso são armas que o diabo tem usado para desestruturar, desestabilizar, tirar a atenção da igreja. O medo nunca é a resposta, pois ele resulta de um raciocínio nebuloso e de más decisões. O medo vai trazer nebulosidade na visão e desestabilidade nas nossas decisões. A palavra de Deus nos promete uma mente equilibrada se nós reivindicarmos isso de Deus, porque é promessa. A palavra do Senhor diz que Deus vela para cumprir toda a sua palavra. Por isso, se eu tenho uma mente desestabilizada, eu preciso requerer isso de Deus. Pai, é a tua palavra que disse, é a tua palavra que afirmou que eu teria uma mente estável, uma mente segura, uma mente protegida. Eu não aceito os ataques que eu estou recebendo na minha mente. Foi por isso que Efésios está escrito o que lá? Sobre o capacete da salvação, proteção. Foi isso que você disse aqui, ó Tenilson? Oh Deus, me dá um capacete aqui na igreja. Então tem hora que a gente precisa de um capacete de proteção para não ser atacado a nossa mente. 2 Timóteo 1,7, quando Timóteo estava enfrentando tempos difíceis. Quem já leu a carta de Paulo a Timóteo, tanto 1 Timóteo como a 2, nós vamos ver principalmente no 2 que Timóteo está enfrentando guerras. Timóteo está enfrentando momentos de instabilidade na sua fé. Agora Paulo faz o quê? Paulo vai admoestar Timóteo e vai lhe encorajar a reagir ao que ele está enfrentando. Paulo vai exigir de Timóteo um posicionamento firme. Paulo vai exigir de Timóteo um posicionamento na fé. É por isso que nós lemos que o Senhor não deu um espírito de covardia. Paulo disse isso para quem? Para Timóteo, um jovem
pregador do evangelho, um jovem missionário, Paulo diz: ei Timóteo, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que a situação está complicada, mas você precisa renunciar o espírito de covardia que está tentando se apoderar da sua vida, e você precisa lutar em poder, em amor, em moderação, porque é isso que o Espírito veio produzir na sua vida, Timóteo. Agora, preste atenção que eu quero trazer rapidamente algumas verdades aplicativas para você e para mim. E a primeira verdade que eu quero trazer essa noite é que o medo nos enfraquece para as lutas. O medo nos enfraquece para as lutas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Quando nós lemos Timóteo 1 e 7, o texto ele nos mostra que o medo ele é o quê? Um espírito. Você pode repetir isso comigo? O medo é um espírito. Foi por isso que Paulo disse: Deus não nos deu o espírito de medo. O medo é um espírito. Agora, observe o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortaleza. O medo ele é uma fortaleza que tem levado muitas pessoas ao fracasso. Verso 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Como é que nós lutamos contra o espírito do medo? Nos opondo a ele através da palavra de Deus, porque as nossas armas não são da carne. Não dá para vencer o medo com a carne, não dá para vencer o medo com títulos. Eu sou formado nisso, eu sou aquilo, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou brabo. Não dá para vencer o medo, não dá para vencer a angústia, não dá para vencer o pânico com atitudes carnais. Nós precisamos vencer tudo isso com armas espirituais, buscando em Deus uma mente sã, uma mente protegida, uma mente blindada, uma mente guardada, uma mente em Cristo Jesus. O medo é algo que sempre vai nos visitar ao longo da nossa vida. Você compreende isso? O medo nunca vai deixar de nos visitar. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele não fez assim: eu vou retirar de você o medo, filhão. A partir de agora você nunca mais tem medo. Uau, agora esse bicho não vai mais te visitar, esse espírito não vai mais te atacar. Não é isso. A palavra de Deus não removeu isso da nossa natureza. Quando nós nos convertemos, nós continuamos sofrendo ataques do espírito do medo. E eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tudo que nós não controlamos, tudo que nós não administramos, gera o que em nós? Medo. Sentimento comum de toda a sociedade mundial. Quando eu não controlo, quando eu não administro uma situação, logo vem sobre mim o medo. Preste atenção, que eu começo a não ter mais controle sobre as minhas finanças. Eu não sei o que vai ser do meu amanhã. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 6 meses. Logo isso começa a gerar o que em mim? Medo. Pastor, eu estou devendo, estou com parcela atrasada, eu não sei se eu vou conseguir pagar o financiamento, eu não sei se eu vou conseguir pagar isso, eu não sei aquilo. Começa a gerar em mim medo. Tudo, absolutamente tudo que eu não controlo, que eu não administro, começa logo a dar espaço para um espírito chamado medo. Quando eu estou debaixo de uma possível enfermidade, eu não tenho controle sobre ela, começa a despertar em medo. Isso não é algo que vem para mim e para você, isso é algo comum de toda a sociedade. Você já experimentou, e essa é uma pergunta que eu faço para você, você já experimentou tomar uma decisão no momento de medo? Momento de pressão, que você estava com medo de algo não dar certo, e você precisava tomar uma decisão naquele momento? Alguém já precisou fazer isso? Qual foi o resultado? Bom ou ruim? Você já tentou encontrar uma saída para uma situação durante um período de medo? Geralmente quando nós estamos passando por uma pressão do medo, nós temos dificuldade de raciocinar. Nós temos dificuldade de refletir no que está se acontecendo. E quando nós precisamos tomar uma decisão diante de uma atitude de medo, logo, geralmente, as situações não são boas, as respostas não são positivas.
o medo nos enfraquece. O medo, ele é mentiroso. Sabe por que o medo é mentiroso? Porque o medo, ele nunca vai revelar as suas fortalezas. O medo, quando ele vem, ele nunca vai dizer assim para você: olha cara, nesse momento você está com medo, mas pense bem, você é inteligente, você tem amizade, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa que tem possibilidade de sair dessa circunstância. Não, o medo ele vai obscurecer tudo que tem de bom, de capacidade, de útil em você. O medo vai sempre te apresentar aquilo que você não reconhece ou não quer ser. Eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou insignificante, eu não tenho capacidade, eu não sou formado, a minha família é desestruturada, eu vim de um lar ruim, eu vim de uma família pobre, eu não tenho condições. O medo ele vai fileirar diante dos nossos olhos somente coisas ruins. E como é que você exprime um bom resultado diante de situações ruins? É como se eu precisasse comprar uma casa, um apartamento, e eu fosse lá e o banco dissesse assim: olha, 300 mil reais, e você tem que aproveitar a oportunidade. Existem poucas moradias em vendas ainda. Aí você reúne com a sua esposa e diz: vamos ver o que a gente tem para comprar isso aqui? Aí você diz assim: bom, a bicicleta é velha, a moto é financiada, o carro o banco não vai querer, né? O nosso score é baixo, como é que eu vou comprar isso? Então você começa a colocar impossibilidades, porque é o que você vai procurar, e você não vai encontrar uma saída. Mas se você agir muitas vezes com a capacidade, a inteligência, Deus vai trazer formas, condições, um trabalho no contraturno com a esposa, com o marido, uma economia, uma situação, alguma coisa que eu possa penhorar, negociar. Mas geralmente o medo vai nos mostrar situações ruins, desfavoráveis. Então logo eu sou desestimulado e desisto de contrair uma dívida, de comprar uma casa própria e acabar passando a minha vida toda no aluguel ou com um carro velho, etc. O medo nos enfraquece. O medo é mentiroso. O medo, e ele é oriundo de muitas situações. Como por exemplo, existem pessoas que morrem de medo de passar fome. Tem pessoas que têm medo de não ter condições de sustentar os seus filhos, sua casa, sua família. Tem gente que diz: o que vai ser de mim? Meu salário é pouco, eu estou desempregado, como é que eu vou sustentar minha família? Existem pessoas que morrem de medo. Tem tanto medo que acabam morrendo de medo de ter uma doença mortal, de desenvolver uma patologia como um câncer, um Alzheimer, uma doença degenerativa. Tem pessoas que vivem preso ao campo do medo de uma doença. Na minha família, meu bisavô morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, então logo eu também vou morrer de câncer. E a pessoa esquece de viver porque ela tem na sua patologia da família a doença do câncer. Existem pessoas que têm medo da morte, porque a morte lhe apresenta um porvir com incertezas. Será que realmente eu vou ressuscitar? Será que realmente existe vida após morte? Será que eu vou ser salvo? Existem pessoas que têm medo de perder pessoas. E quando minha mãe morrer? E quando meu pai morrer? E se meu filho morrer antes de eu morrer? E se o meu cônjuge for embora? Tem pessoas que vivem preso dentro de um campo do medo. E essas pessoas começam a perder a oportunidade de viver o melhor de Deus para a sua vida. O medo nada mais é do que, diga comigo, um espírito. O medo é um espírito. Porque não é algo que você pode controlar no seu mundo físico. Você tem controle sobre uma doença? Você tem controle sobre a vida de alguém? Você não consegue controlar se alguém da sua família vai morrer ou não. Mas o medo ele fica te mantendo refém, dizendo: e se morrer? E quando morrer, o que vai ser de você? Você não tem controle sobre isso. E o medo passa a te castigar e a te fragilizar todos os santos dias, até extrair de você o que você tem de bom, e você passa a viver o que você tem de ruim em você. Preste atenção numa coisa. Existem muitos outros medos que nós podíamos elencar aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10 e 13. Verso 10 e 13. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo.
não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Verso 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo o quê? Não temas, que eu te ajudo. O medo não é algo que Deus quer que nós vivamos. Isaías 43, 1, 2 e 5 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. O que ele disse? Não temas, porque eu te remi. Chamei você pelo teu nome. E o Senhor diz: tu és meu, minha propriedade. Agora, o Senhor não nos disse que nós não passaríamos, mas Ele disse: quando passares pelas águas, tenho uma certeza que estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 5 diz o quê? Não temas, pois porque estou contigo. O Senhor sabia que as situações seriam adversas, inoportunas, seriam pesadas, seriam difíceis. Então o Senhor nos alertou de tantas dificuldades e Ele disse: não aceite o espírito do medo na sua vida. Segunda verdade aplicativa esta noite é que Deus nos deu um espírito de moderação. E essa moderação, isso vem da palavra grega, e ela é uma junção de duas palavras. E no seu completo ele diz assim: a palavra é sopronel. Esta é a palavra no grego, que é composta da palavra sozo, que é salvação. Então a palavra sozo, salvação, quando essas duas palavras são unidas neste versículo, ela traz uma conotação na palavra assim, que nós vivemos com moderação ou com uma mente tranquila. Esta palavra moderação, quando é juntado esta palavra sopronel, ela diz que nós vivemos com uma mente tranquila. É isso que o Senhor disse para a igreja na atualidade, disse no passado e dirá no futuro. É um direito que a igreja tem da parte de Deus. A ideia da palavra grega no seu original traz acerca de uma mente que é salva, que é protegida, de uma mente que é equilibrada. E isto é exatamente o oposto de uma mente inclinada ao medo e ao pânico, ou a um raciocínio infundado ou não razoável. Essa palavra descreve uma mente que está pensando corretamente. Então o Senhor diz assim: eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de moderação. Um espírito que é capaz de tomar a sua mente e fazer com que ela raciocine de uma forma correta, ajustada, com raciocínio íntegro, não com raciocínio louco. Vou morrer, vai me dar crise, vou me jogar da ponte, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não nasci para nada, eu não presto para nada. Isso é uma mente desordenada, isso é uma mente doente, é uma mente que não recebeu ainda um espírito de moderação. Por quê? Porque o mundo nos pressiona a viver de forma desordenada, porque o espírito de Satanás nos visita todos os dias para vivermos uma mente doente. Agora, isso é e nos fará pensar melhor em como tomar decisões em momentos difíceis, nos trará clareza para vivermos nesses dias trabalhosos. Viver nos últimos dias exige que tenhamos uma maior sensibilidade do Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 14 declara que um dos privilégios de ser filho de Deus é que o Espírito de Deus nos guia a palavra. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Esta palavra guiar aqui em Romanos, dentro da conotação no original, ela vem de uma palavra chamada
ago. E esta palavra ago, ela remete à imagem de alguém que está estendendo a mão para você. Então, quando o autor de Romanos, ele diz aqueles que são guiados, nesse termo ago, ele diz assim, ó, Deus está estendendo uma mão para você, e agora Ele vai te guiar no caminho que Ele bem entender, e basta você aceitar para onde Ele está te guiando. Você está entendendo como isso faz a diferença no original? É Deus te tomando pela mão, porque todos os que são o quê? Guiados. Não é guiado por uma estrela, não é guiado por uma velha bruxa, não é guiado por um profeta, mas é guiado por uma mão, que toma pela mão e te leva aonde Ele quer que você vá. Como é poderosa a palavra de Deus, você pode dizer glória a Deus? Nesses últimos dias nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Entretanto, o Espírito Santo nos guiará se tão somente nós permitimos que o Senhor nos guie. Porque é muito comum nós vivemos uma vida assim, dobrar o joelho e dizer, ó Deus, me guia, Pai. Ó Deus, me direciona, Senhor. Ó Deus, me mostra onde o Senhor quer que eu vá. Mas eu acabo a oração, eu levanto, pego o telefone e digo, eu não vou não. Pode esquecer, está cancelado. Não, eu estou indo embora. Não, se Deus quer, não sei. Eu estou tomando a minha decisão agora. Estou saindo desse trabalho, mas é Deus. Não, eu tomei a decisão. Então não adianta de orar, não adianta de pedir que Deus guie a minha vida, se eu ainda não espero na ação e na moderação do Espírito Santo. Nos últimos dias Deus aguarda que nós vivamos e permitimos que Deus guie a nossa vida, mas é da forma que Ele quer. Quantos de nós estamos vivendo e de maneira que nós queremos viver? Estamos sendo guiados da maneira que nós queremos que nós sejamos guiados, e não da maneira que Deus quer que nós sejamos guiados. É fácil entregar o controle da nossa vida para Deus? Não. É fácil confiar onde Deus quer nos levar? Por que é tão difícil confiar em Deus, irmãos? Pensa num povo que é desconfiado, é a criatura com o seu Criador. O homem, o ser humano, ele tem uma dificuldade de confiar em Deus. É como se Deus fosse um velho cego sentado num trono, que fosse na verdade uma cadeira de roda que anda pelo céu e não sabe para onde está indo, e diz, vem filho que eu vou te guiar. Porque é essa a impressão que a igreja tem com Deus. Porque quando nós dizemos, ó Deus, guia os meus passos, a gente meia hora depois, uma hora, uma semana, um mês depois, a gente novamente resolve tomar o controle da direção. Não é assim? É assim. Então logo a gente diz que confia em Deus, mas logo, não, ó Deus, faz essa semana ou eu abandono tudo. É assim que nós vivemos. E é assim que nós demonstramos a nossa confiança para Deus. C.S. Lewis diz que não tem nada mais decepcionante para Deus do que uma pessoa que entra numa oração e fala um monte de coisa e que Deus sabe que é tudo mentira. Eu passo 2 horas de oração mentindo para Deus, tentando convencer a Deus das minhas mentiras. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, eu vou onde tu quiseres que eu vá. Ó Deus, eu vou fazer aquilo que tu quiseres. Ó Deus, eu estou aqui para te servir. Ó Deus, eu estou aqui para te adorar. Ele quer me convencer de uma coisa que não é verdade, que meia hora depois que ele sair daqui, ele vai fazer tudo coisas diferentes. Ele vai tomar caminhos que ele quer, ele não vai ouvir minha voz. E se eu levantar profeta, ele vai dizer que é da carne. Então como é difícil Deus ter que guiar um povo que não ouve a voz de Deus. E nesses últimos dias que o Espírito Santo quer nos levar, nos guiar, nós precisamos entender e experimentar que Deus tem um plano, e o plano de Deus é evitar a tragédia do diabo para a nossa vida. Porque o diabo já tem um plano para a sua casa, você entende isso? O diabo já tem um projeto para a sua família. O diabo já tem um projeto para a sua família, para a sua vida. E o que o Espírito Santo está tentando fazer? Não vai por essa rua. Olha, se desvie desse lugar. Olha, não passe por aqui, porque se você for por esse caminho não vai dar certo. Mas nós somos muitas das vezes rebeldes de dura serviço. João 16:13, Jesus diz que o Espírito Santo vos anunciará coisas que ainda hão de vir. Essa é a função do Espírito Santo. É de nos adiantar situações que ainda vão acontecer. Por isso que é necessário que se levante profeta no nosso meio. Você entende isso? Tem ciladas, situações que Deus quer livrar.
que Deus quer mostrar. Agora eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Deus fala ainda sim ou não? Agora Deus fala dentro de uma mente perturbada, agitada, ansiosa, medrosa, que não para ouvir Deus. Você sabia que ouvir a Deus é uma metodologia que leva tempo? Ouvir a Deus é uma metodologia que leva tempo. Não dá para parar, sair correndo do serviço, tomar um banho, entrar no quarto, 15 minutos, ó Deus, eu te amo, Pai, eu te louvo, glória a Deus, aleluia, santo, 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 eu te amo, lindo, 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 ó Deus, agora fala. 40 segundos depois, ó Deus, não falou nada, eu vou jantar, porque daqui a pouco eu tenho que dormir, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar, e amanhã eu tenho que trabalhar, e o dia é pesado. Dá para ouvir Deus assim, irmão? Não dá para ouvir Deus assim. Os pais da igreja e todos os homens que ouviram a Deus eram homens que tiravam períodos longos de oração. Longos. Homens que oravam de 8 a 12 horas todos os dias durante mais de 40 anos. Ah, pastor, eu não preciso de profeta na minha vida. Então tu vai morrer, meu irmão. Se tu não tem tempo para parar para ouvir a Deus, como é que Deus vai falar dentro de um coração atribulado que só ora 30 minutos? Que só ora 40 minutos? Só, pastor? Só. 40 minutos não é oração para desenvolver relacionamento com Deus. Uma oração para se ter relacionamento com Deus exige-se no mínimo 2 horas diárias de dedicação, diárias de lugar reservado, diárias, e todo santo dia. Não é um dia na semana, não é uma campanha de 20 dias, é diária de oração, de busca, de relacionamento, de quebrantamento, de lágrimas, de palavra, de ouvir Deus falar e ficar 1 hora dizendo: diga a Deus, fala o que tu queres, Senhor, me direcione, Pai. Gasta tempo. E Deus nesses dias tem encontrado em nós o coração perturbado, acelerado, angustiado, com medo, querendo resolver tudo. E Jesus disse que o Espírito Santo vos anunciará as coisas que ainda hão de acontecer. A vontade de Deus é que não exista 1, 2 ou 3 profetas. A vontade de Deus é que todos sejam profeta. Mas em Israel quantos profetas tinham? Nos dias de Elias quantos estavam profetizando? Nos dias de Obadias, Miqueias, Naum e Sofonias, quantos profetas estavam profetizando? São muito poucos que param para ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto aplicativo, quase encerrando. O espírito de amor é o que diz no capítulo 1, versículo 7 de Timóteo. A Bíblia nos diz que do que adianta ter todos os dons e ainda até falar mesmo a língua dos anjos, mas se não tiver o amor. A palavra amor aparece pelo menos 300 vezes na Bíblia Sagrada. Existe uma ânsia no seio da sociedade. Olha isso aqui, que é como é interessante. A sociedade atual é carente. As pessoas estão carentes. Hoje as pessoas não estão mais entrando no emprego se não tiver um terapeuta no pacote de benefícios da empresa. Porque as pessoas querem ir lá no terapeuta falar, desabafar, serem ouvidas. Porque ela não é ouvida em casa, ela não é ouvida no trabalho, ela não é ouvida aqui. Então ela precisa de um lugar para desabafar. Não é assim, Moralha? Por isso que tem tanto psicólogo, tanto terapeuta. As pessoas têm uma necessidade, uma ânsia de serem ouvidas. As pessoas estão carentes de serem compreendidas, de serem amadas, de serem abraçadas. Passe todos os dias a ouvir 5 pessoas por dia, abraçar ela para você ver. Com 1 ano essas pessoas estão matando por causa de você. Porque você deu atenção a elas. Agora eu quero te dizer uma coisa muito simples. Pare de buscar nos outros o que você não tem. Pare de buscar nos outros o que você não tem. Pare de pedir aos outros o que você não dá. Pare de pedir aos outros o que você também não dá. Você está entendendo? A nossa sociedade diz que ninguém dá atenção para ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém abraça ninguém, ninguém dá tempo para ninguém. Mas a mesma pessoa que cobra também não dá nada a ninguém. Não gasta tempo com ninguém, não ama ninguém, não visita ninguém, não abraça ninguém, mas quer que a sociedade faça por ele.
Você está entendendo o que é isso? Nós nunca teremos uma sociedade curada se isso não começar em mim. Porque a demanda do mercado é: ninguém gosta de mim, mas eu gosto de quem? Ninguém me dá atenção, mas eu paro para ouvir quem? Ninguém para me abraçar, mas eu abraço quem? Então nós queremos buscar nos outros o que nós não temos, e queremos pedir dos outros o que nós não estamos dando a ninguém. Existe uma lei da reciprocidade, é que ame e será amado. Dê atenção e você terá atenção. Sirva e você também será servido. Quem ensinou isso? Diga comigo: Jesus. Jesus ensinou isso. Quarto e último ponto, quando ele disse que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de moderação, de amor, e também nos deu um espírito de poder. Agora, é de Deus o poder? Sim. Todo o poder emana do trono de Deus. Existem alguns versículos que falam sobre isso. Mateus 28, 18 e 20. Jesus disse assim: agora todo o poder me foi dado no céu e na terra. O Senhor Todo-Poderoso, Isaías 37:16, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está assentado no teu trono, quem fica acima dos querubins? O Senhor. Ninguém pode ficar acima do Senhor. Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há poder que não venha de Deus, e os poderes que há foram ordenados por Deus. Todo cristão precisa de poder, todo cristão precisa de autoridade na sua vida, mas não esqueça que o poder e a autoridade ele só pode emanar de um lugar de Deus. E isso parte de uma vida de profunda comunhão, intimidade com Deus. Isso acontece a partir da obediência à palavra de Deus, de uma vida regrada à oração e intencionada a esta oração. Não é só orar, mas uma oração intencionada, uma oração dedicada. Quando nós estamos em oração, eu quero que você entenda isso, que nós somos elevados a alturas do trono de Deus. Quando nós estamos vivendo uma vida de oração, nós somos levados em lugares altos, fora do nosso campo de guerra, fora do nosso campo de batalha. Está tudo pegando fogo, aqui embaixo está tudo ruim, mas eu consigo entrar em oração em uma atmosfera, em um lugar alto, e eu consigo ter dimensão de lugares mais altos, ter a visão de coisas que eu não via, ter entendimento de coisas que eu não entendo, e é Deus que me transporta para esse lugar mais alto. Mas isso vem de uma vida de oração, de uma vida de entrega de oração. Efésios capítulo 2 versículo 6, ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Quem ressuscitou com Cristo e vive com Cristo, não está assentado na terra, mas na oração ele consegue se assentar aonde? Com Cristo. Aonde? Nos lugares mais altos, nos lugares celestiais. Você está entendendo isso, irmão? Quando nós estamos conectados com Cristo, eu consigo ter uma visão diferente do momento e do lugar onde eu estou vivendo. Efésios capítulo 6 versículo 18 diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos. A oração em Espírito nos concede autoridade. A oração nos coloca no centro do comando. A oração ela vai nos colocar num lugar chamado centro de comando, onde ordens são dadas, decretos são dados, lugares são mudados, situações são alteradas quando nós estamos no espírito de oração. Eu quero que você se coloque de pé. Deus aperfeiçoou e criou em nós coisas poderosas. Deus criou e construiu em nós coisas grandes, mas essas coisas só são alcançadas quando a nossa mente está alinhada com o nosso coração, irmão. Você consegue compreender isso? Nós poderemos viver uma vida toda de vir à igreja, nós poderemos viver uma vida toda de estar nos cultos, só que se a nossa vida não for um culto diário, se a nossa vida todos os dias não tiver particular com Deus, se todos os dias nós não tivermos uma vida intensa de oração, como é possível que pessoas que estão todos os dias pisando no mesmo lugar na casa de Deus não conseguem compreender o que Deus tem para a vida delas? E nós aceitamos viver uma vida rasa com o Espírito Santo, uma vida rasa de oração,
uma vida rasa de entrega. Só que, pastor, eu quero que alguém ore por mim, e eu vou vivendo de alguém ore por mim, alguém ore por mim, alguém ore por mim, mas eu não me posiciono nunca. Você entende que a vida cristã não é de alguém orar por mim, mas é que eu faça a diferença na vida de alguém? Por quantas pessoas você já orou essa semana? Por quantas pessoas você já ligou e orou essa semana? Quantas pessoas você já evangelizou essa semana? Quantas pessoas você já demonstrou o amor de Deus? Já parou para ouvir alguém essa semana? E nós queremos que o mundo seja mudado, que as coisas sejam transformadas, que o evangelho seja um impacto, uma explosão de Deus. A igreja que nós vivemos é um reflexo de quem nós somos. Você entende isso? Se nós somos uma igreja murcha, é porque nós somos murcho. Se nós somos uma igreja que não amamos, é porque eu não amo. Se nós não somos uma igreja que abraça, é porque nós não abraçamos. A igreja nada mais é do que um resultado de que o Eran é, a Lúcia é, o irmão aqui é, a Cleide é, a Fran é, eu sou e o irmão aqui é. A igreja é um resultado do que nós expressamos e somos. Você consegue compreender isso, irmão? Você consegue compreender isso? Nós somos a igreja de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de uma mente liberada e corrigida, equilibrada em Deus. Uma mente que não cobra favores, mas uma mente que entende o que Deus chamou para ele fazer. Eu não mendigo favores, irmão. Eu não posso mendigar um amor, sendo que Jesus já me amou. Pastor, ninguém me ama. É porque você ainda não é amado de Deus. Pessoas que têm vazio de amor é porque ainda não tiveram encontro com Deus. Porque quando você encontra o amor de Deus, você é pleno em Deus. Você não é rejeitado, você não é um abandonado, você não é um desprezado, você não é um feinho, você não é um coitadinho. Você é amado. Você se assenta em lugares com Deus nas regiões celestiais. Você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso a liberar decretos em Deus. Você é um príncipe de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Mas isso é quando eu tenho um entendimento em Cristo, gerado, formado, equilibrado, uma mente sadia em Deus. Pastor, minha mente não está sadia. O que está faltando? Estar em Deus. Estar em Deus. Pessoas que têm a mente doente são pessoas que não estão em Deus. Você entende isso? Simples assim. Porque a palavra do Senhor diz, afirma e cobra isso de nós. Deus não te deu uma mente desequilibrada. Ou você acredita que Deus te deu? Não. Deus te deu uma mente ajustada em Cristo. Uma mente ajustada em Deus. Agora lutas, provas, afrontas, tribulações, fadigas, angústias vão vir. Todas essas coisas vão vir. Mas não pode gerar em mim, você, uma mente desequilibrada. Sou crente, não sou crente. Agora eu amo, não amo mais. Agora eu quero, agora eu não quero mais. Agora eu vou, agora eu não vou mais. Quem nós somos em Deus? Nós vamos orar neste momento. E eu quero orar com você esta noite. Nós precisamos encontrar este lugar de proteção em Deus. Nós precisamos encontrar este lugar de guarida em Deus. Nós precisamos encontrar este lugar da bênção em Deus. Este lugar da cura em Deus. A cura das emoções, dos traumas, das rejeições, dos abandonos, das carências, dos desequilíbrios, das pequenez. E nós precisamos colocar isso no Senhor e sermos plenos nele. Completo no Senhor. Pastor, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, minha família me rejeitou, mas o Senhor diz, eu todavia não me esqueci de vós. Se você conhece a Deus, Deus te completa. Se você vive uma vida plena em Deus, Deus te completa. Se você vive em Cristo, Cristo te completa. Como eu posso estar fora de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que eu fui morto em Cristo e eu estou preso nele? Você entende isso? Paulo diz, eu sou não mais eu, mas agora eu sou um prisioneiro em Deus. Você está preso em Deus, irmão. Como é que você se liberta de Deus? Feche seus olhos, levante a sua mão. Pai de amor e de misericórdia, Tua palavra é profética, é poderosa, é grande. Tua palavra é fiel, ela é verdadeira, Senhor. Oh, lastela calabarassuri calawateri bicasai. Quantas pessoas entraram aqui aflitas, Senhor, angustiadas, abatidas, com medo, Senhor. Quantas pessoas entraram aqui debaixo de um espírito de temor e de medo.
Pessoas que não conseguem mais raciocinar aquilo que o Senhor tem para elas. Pessoas que não conseguem mais entender o que o Senhor quer com elas. Pessoas que não conseguem mais enxergar um palmo na frente do nariz. Pessoas que estão trancadas dentro de um complexo de inferioridade tão grande que elas não enxergam mais nada. Somente escuridão, somente nebulosidade, somente sofrimento, ó Pai. Meu Deus, o Senhor se manifestou para libertar essas pessoas. O Senhor se manifestou para liberar essas pessoas dessa prisão. O Senhor se manifestou para liberar essas pessoas desse cativeiro. Quantas pessoas que vêm à tua casa presas dentro de cativeiros, Senhor. Cativeiros na alma, no espírito. Oh meu Deus. Oh meu Deus, isso não pode ser uma verdade na vida desta pessoa. Isso não pode permanecer como verdade na vida desta mulher. Isso não pode permanecer como verdade na vida deste homem. Nós sabemos que a humanidade está sofrendo porque te